Número 32. O problema desse tal episcopado é o dinheiro do dízimo, o remendo de pano novo no pano velho, o famoso self-service. A construção de riquezas religiosas é um ídolo ao príncipe Deus desse mundo presente. Aspirar ao episcopado de um Timóteo só se for aspirar ser um pregador de rua, porque na nova aliança de Cristo não tem hierarquia de empresa religiosa. Vós, porém, não querais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Mateus 23:8. Na época em que Atos e as cartas foram escritas, o templo ainda não tinha sido destruído, e os cristãos eram perseguidos. Portanto, as reuniões eram clandestinas e fora de um templo religioso de instituição. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, os entregava à prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Atos 8:3-4. Podemos dizer que era um movimento de caridade, porque o Estado não apoiava o povo, e se constituía de comida e roupa, não tinha construção de templos. Logo depois da entrada do tempo dos gentios, o Estado corrompe a igreja, a prostituta apoiada na besta. O cristianismo mundial que temos hoje é fruto dessa união da igreja e Estado. Portanto, o dinheiro do dízimo beneficia os dominadores do mundo, que o encantam para o lago de fogo. Negócios do mundo lida com dinheiro, mas os negócios de Deus somente lida com a palavra correta, como esta. Portanto, a igreja visível serve ao Mamon. É um erro eternamente fatal estudar o Novo Testamento e achar que a igreja de hoje, com dízimos, hierarquia e rituais, tem a ver com Atos e as cartas de Paulo. Tem a ver sim, com sair por todas as partes e anunciar a palavra. Não é à toa que Cristo disse que confundiria os sábios, e seria uma pedra de tropeço para os desinteressados do céu, oportunistas, displicentes e superficiais. Amam mais a glória que a igreja prostituta lhes traz do que a glória da interpretação correta da palavra. Alguém disse que Moisés não trabalhava, para justificar aqueles que ficam sem trabalhar por causa do evangelho. Mas uma das primeiras ordens é comer o pão do suor do seu rosto da terra. Para ser mais preciso, a quarta ordem, como a terceira maldição da desobediência da primeira ordem. Moisés, como neto de Faraó, foi monitor de escravos, e depois pastor de ovelhas, na terra do seu sogro, em Midian. Todo o trabalho que alimenta o corpo, representado pela serpente, é terreno e mortal. Somente depois da ressurreição de Cristo que surgiu, para os mortais, o trabalho que alimenta o espírito, a vida eterna, que tem como salário este conhecimento, desses escritos. Todo trabalho útil para o sustento tem que empregar força. O trabalho terreno é a força física e mental, mas o trabalho eterno é a força racional da palavra de Deus. Na meditação e no debate, pelas ruas, o suor do corpo alimenta a carne, mas o suor da eternidade alimenta o espírito. O suor do corpo cientistas e médicos conhecem muito bem, mas o suor do espírito é esta palavra que te alimenta eternamente, surgida do esforço da meditação da mente de Cristo. Quem quiser viver integralmente pelo Evangelho, isto é, sem trabalhar, tem que se sustentar às suas próprias custas, do tempo em que trabalhava no mundo, como a lei do sábado, que se sustentava com o trabalho do sexto dia. Isso nada mais é do que alguém correr atrás para fazer o seu pé de meia, para evangelizar de graça pelas ruas até o fim do mundo. Isso é representado quando Israel sai com todo o recurso material do Egito, para adorar no deserto, providenciado por Deus por causa de sua escravidão, com contentamento, tendo o que comer e o que vestir. Estejamos com isso contentes, não precisa nem de casa, porque a vida é sair pelo mundo afora pregando e trabalhando com as mãos, para se sustentar, caso precise. Existem empregos que são estratégia de Satanás, que é uma armação ilimitada, de adquirir riquezas ilimitadas, como vendas de produtos sem fins e sem limites e temor a Deus. A pessoa vive a vida toda na soberba e ostentação da riqueza, por causa do seu trabalho, e não se interessa pelo mais importante, que é entender as Escrituras e sair pregando pelas ruas, por causa do amor à escravidão do seu trabalho terreno, odeia a Deus. E isto é bem representado pela parábola do homem que juntou o mundo, mas perdeu a sua alma. Isso inclui o trabalho dessas igrejas mercenárias, que estão ficando ricas com o nome de Jesus, e ajuntando instituições na terra. As suas doações é morte eterna, e alimento da barriga que vai à podridão. Esse pessoal,
que baseia sua fé em experiências sobrenaturais, fora do conhecimento das figuras da palavra. Por isso é enganado pelos anjos caídos, quer brincar de super-homem, de super-heróis, com pretexto de cuidar dos outros, gosta de fazer arrecadações públicas, mas tem pavor da ideia de pregar correto nas ruas fora do dinheiro, da roupa e, principalmente, comida, mas ganha infinitamente mais com isso do que o próprio ajudado. No interior não quer nada com Jesus Cristo, mas ama o evangelho adaptado a este mundo, que serve ao mamon. Se engana quando pensa que está cuidando dos outros, dando comida, remédio e roupa, pois fora da palavra correta está fazendo um serviço para o fogo eterno, porque não quer saber do evangelho fora da glória deste mundo. Todo cuidado de uns para com os outros é inútil. O que cuida é a pregação correta que livra do engano da falsa religião material. É a palavra que cuida, não oportunista querendo fama nas asas da injustiça. Eles sabem que o mundo prioriza o sustento do corpo, por isso usam a tática de caridade e de distribuição de alimentos, para forçar as suas heresias que levam à perdição, como reencarnação, religião sustentada por dinheiro, grupos empresariais disfarçados de Igreja de Cristo, etc. Eles veem que os primeiros cristãos faziam um movimento de caridade aos necessitados, mas isso era num tempo diferente, em que o Estado não estava unido às religiões, igreja, pelo dinheiro, nem construíam este mundo material com instituições religiosas e o N.G.S. Era apenas um movimento de ajuda dos libertos do Estado que dependiam somente da terra. O que conseguia colher ajudava o que não colheu o suficiente. Hoje, com toda essa diversidade de emprego, o mundo é escravo, porque deixou de depender da terra para depender dos outros. Os filhos do diabo, os super-heróis, que tomaram tudo com sua ganância, vendendo a alma a Satanás, príncipe deste mundo, o Deus do aqui e agora. Quer me ajudar? Quer cuidar de alguém? Entenda a palavra por si próprio, e alerta o mundo que trabalha para o fogo. O liberto faz caridade material automática, porque ele tem consciência que o rico, que vai deixar herança, não vai ser salvo. A caridade é fugir da riqueza em Cristo, não é ficar rico com vendas ilimitadas de produtos, para distribuir uma pequena parte com os pobres, isso é dar do que subeja, como os ricos e as religiões fazem. Mas a viúva pobre dá tudo para Deus, que é entender e pregar correto nas ruas, na pobreza de Cristo, fora do dinheiro. Isso significa que o rico não pode fazer caridade para Deus. A fruta proibida é a fascinação por este mundo encantado. A fruta da árvore da ciência do bem e do mal nada mais é do que o mundo. Até o formato é de fruta. A ciência do bem e do mal é toda experiência e sensação que os lugares, e a adoração das criaturas, proporcionam. Não é a ciência da palavra, que dá discernimento dos anjos e demônios, das mais diversas doutrinas e influências que chegam a com acento circunflexo nossa mente. A ciência do bem e do mal é também o conhecimento das falsas religiões, que cegam o entendimento correto das escrituras sagradas, como a Bíblia. Existe o quente e o frio, mas o morno é pior. O morno são os religiosos praticantes, enganados pela ciência da árvore com a serpente. O frio são as orgias carnais, que cegam o prazer de fazer a única vontade de Deus. O quente são os crentes, que saem pelas ruas anunciando a verdade, por causa da prova da palavra, do conhecimento da língua de sonhos, da qual toda a criação foi feita com o propósito de entendê-la, por meio de suas características registradas no DNA de cada animal. Este mundo, tendo a criatura como Deus, não é adequado para a vida eterna, por causa das guerras e disputas. A morte é consequência natural, e até venerada. Deus não nos chamou para alimentar barriga de víbora nenhuma. Ele nos chamou para anunciar a sua palavra, pela prova da linguagem figurada, que se interpreta todos os sonhos com esse conhecimento da palavra sagrada. Anunciando a palavra, a caridade material é automática, pois o rico, que deixa a herança do seu comércio ilimitado, não entrará no céu. Esta palavra dá a vida eterna, mas o alimento do corpo dá a corrupção eterna. A pessoa obstinada, que não abre mão do seu cargo de patrão, para anunciar de graça a palavra pelas ruas, não agrada a Deus, mesmo fazendo caridade parcial de suas riquezas. O conhecimento da palavra faz a pessoa crer, porque é uma prova, por meio das figuras eternas, constatada pelo raciocínio da mente. A existência da palavra sagrada já é uma prova, um sinal, o maior milagre da terra. Isso para os interessados em descobrir a razão.
o propósito dessa vida. Existem outras provas, porque o mundo do além se manifesta, mas a única prova que dá discernimento é a palavra decifrada dos enigmas, para discernir os espíritos e suas manifestações de poderes desconhecidos. A palavra é prova, porque desde o começo ela vem se cumprindo e nos localizando, como um GPS, nessa imensidão interminável da existência. O que o homem mortal odeia, o reputando como histórias ridículas para crianças dormirem, é o que Deus nos colocou como saída da morte, para que os pensadores sinceros alcancem a saída desse túnel. Os pensadores sinceros são os que põem a vida eterna como a coisa mais amada desse mundo, desprezando todas as outras coisas de pessoas carnais. Mas quem odeia a vida eterna é porque ama a morte. A vida eterna exige que largue tudo por ela. Largar tudo pela vida eterna é abrir mão de tudo para anunciar de graça a palavra pelas ruas, pois quando se conhece as escrituras sagradas, só se pensa em anunciar a palavra com o seu recurso do sexto dia, quando estava no mercado de trabalho, isto é, fazer um pé de meia para viver o resto da vida anunciando a palavra, fora do dinheiro e de arrecadação, de graça, pelas ruas. Isto é representado quando o povo de Israel expolia os egípcios, para adorar a Deus no deserto, com alegorias e rituais, como figuras desta palavra gratuita do Evangelho de hoje. Pelo conhecimento da palavra oculta na palavra, quem é rico distribui para pregar de graça até o fim da vida. Quem é pobre ajunta para pregar de graça até o fim da vida, sem exceder o suficiente, porque seria desfrutado alheio, que é desperdiçar na barriga da serpente. O novo e pobre pensa em trabalhar para juntar e fazer um pé de meia, para ficar livre para anunciar Cristo no mundo. Mas quem é velho e rico pensa em trabalhar na seara de Cristo do alerta eterno, e distribuir a sua herança com os pobres, antes da morte, como um diácono do Evangelho, para ficar livre do mamon, que faz ficar focado somente no comércio sem limites do mundo, para alcançar a vida eterna depois da morte. Como já foi visto antes, o caminho da salvação do lago de fogo não arrecada para construir templo, porque este Deus já destruiu desde 70. O que está escrito em Atos e nas cartas é apenas um movimento livre de caridade, para os necessitados da época, mas não é a máfia religiosa atual de lucros ilimitados, de arrecadação e construção de templos, um investimento infalível, beneficiário do dinheiro público. Em Cristo não tem hierarquia eclesiástica, instituição, macho e fêmea, é muito diferente, não é o que se imagina que está escrito, porque a letra mata. Mas a revelação das figuras prova a vida eterna, e faz crer e pregar de graça. A letra mata os superficiais, irrefletidos e displicentes, que somente almejam as glórias terrenas, mas vivifica os sinceros, prudentes e meditadores da palavra, porque são humildes para adorar a Deus nas ruas, e não buscar solução de homens, que força as pessoas a acreditarem que são felizes, amadas e vitoriosas, num grupo faccionado e rebelde a Jesus Cristo, que só enche a barriga das víboras. Não se esqueça, foi por causa do ódio a palavras como estas que Jesus Cristo foi crucificado. Existe uma propaganda que diz para você dar dinheiro, encher a barriga do faminto, porque só o amor não é suficiente. Isso é uma blasfêmia, dizendo que a vida eterna não é suficiente, que tudo é no aqui e agora, que depois da morte não existe vida. São pessoas mortas que não tiveram prova de eternidade, ou se tiveram alguma prova, é engano de poderes de demônios que a faz acreditar que estão salvos. Se eu tiver dinheiro e comida para encher a barriga do faminto, será inútil se eu não tiver a palavra da verdade para ele se salvar do lago de fogo depois da morte. Na verdade não é o amor que é insuficiente, mas é a arrecadação de dinheiro para encher a barriga dos famintos que é insuficiente para a vida eterna. Se encher a barriga é insuficiente, quanto mais um sentimento de pena, sem ajudar, é mais insuficiente ainda. A única coisa que é suficiente é o amor dessa palavra correta, que vai atrás dos bem-intencionados praticantes para se apresentar a eles e serem salvos. A salvação eterna é conhecer o Deus eterno, o amor, o reconhecer de tudo que foi criado. O que adianta eu alimentar os moribundos, tentar trazer felicidade para os doentes e desesperançados, se eu sou um ateu e me revolto contra o Deus da Bíblia, achando que eu sou mais justo do que a palavra? Sou eu o super-homem, a solução eterna, o digno de louvor, o Criador. Não passo de um saco de bosta, tanto físico quanto mental, pensando ser alguma coisa,
Não é à toa que toda a beleza e riqueza desse mundo é representado por excremento na linguagem dos sonhos da palavra. Diretamente tudo é pecado, tudo é inútil e desnecessário. Comer, levar crianças para a escola, casar, participar de religião. As coisas necessárias ao corpo somente se tornam útil por causa da possibilidade de se conhecer a verdade e ter a prova de tudo para anunciar. Isso significa que tudo que se faz no mundo, fora do Deus revelado nas Escrituras, é inútil. Tudo que se faz por dinheiro é pecado. Está no nome dele, não de Cristo. A única coisa útil é pregar corretamente a palavra de graça pela rua, caso se reúna em número considerável. A regra é não ter bolsa. Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Romanos 7:25. Provando a vida eterna pelo ensino das figuras. Nas ruas, sirvo a lei de Deus com o espírito, mas trabalhando para este mundo, para encher a minha barriga e ego, sirvo a lei do patrão deste mundo, Satanás, com esforço do meu corpo. Satanás, quando põe em prova a pureza do Deus eterno no deserto, ele declara que tudo desse mundo foi entregue a ele, e foi entregue pelo próprio homem. Por isso ele é dono e ditador desse mundo, porque o homem abomina Deus para correr atrás das criaturas, troca o domínio de Deus pelo caminho do homem. Muitos, para ganhar fama e dinheiro, até declaram em suas canções que todo domínio pertence a Deus, mas o negam quando não entendem a palavra e não aceitam a ordem de anunciar Cristo de graça nas ruas. Por isso estão dando força a Satanás, que é o Deus deles, mas eles não estão nem aí quando são avisados, porque não buscam a Deus de todo o coração, mas a sua própria adoração diante das criaturas num palco humano, cuidando que as suas trevas é a luz, mas com grandes trevas é essa luz. Somos dois seres, apenas um vai se salvar, mas quase o mundo inteiro é somente um animal irracional da palavra para Deus, porque foge dela mais do que o diabo da cruz. Temo e vigio, para que eu mesmo, pregando essas coisas, não venha ficar de fora no juízo final. Parábola do religioso condenado e do pecador salvo. Ninguém tem autoridade para ensinar, cuidar de você, somente a palavra, unida com a meditação da tua mente, isto é, quem cuida de você é a palavra, e você mesmo. O cuidado do mercenário é pretexto para explorar materialmente. O cuidado do bom pastor é pregar corretamente, fora do mamon, nas ruas. Em Cristo é tudo relâmpago, é um abrir de olhos, um despertar, não é ficar a vida toda aprendendo, sem nunca entender. Isso é ovelha de pastor dominador, com torpe ganância. Aquela conversa da serpente com Eva representa muito bem esse cuidado dos pastores de hoje com o seu rebanho. Come isso aqui, aceita essa condição ali, que você vai ser rico na terra, e depois ganhar a vida eterna. Não é à toa que ela se arrasta pela barriga, orgulho, e come pó, materialismo. Todas as figuras dos rituais da lei de Moisés, e os rituais das curas, cerimônias e atitudes de Cristo no seu ministério de alegorias, com bolsa, como se fosse um tabernáculo, são para representar uma coisa só, entender a palavra e divulgar pelas ruas do mundo, gratuitamente, porque a ordem aos 70, que representa o tempo dos gentios, foi não levar bolsa. Tipo, Cristo ficou um tempo convivendo com seus apóstolos, mas não é para pastor de instituição fazer o mesmo, porque Cristo estava representando quem convive com a palavra, com Deus, não quem se relaciona com a criatura. Com o falso pastor da serpente, quer conviver com Cristo. Medita na palavra para ter poder de pregar ela de graça, nas ruas, quer ter relação com a serpente. Vai para a instituição pagar teologia, para depois vender o ministério da palavra, pagando para receber, cobrando para dar. Somente pode cuidar de mim quem conhece a palavra, e não me submete a domínio algum, como a um escravo. O escravo dá dinheiro, mas o liberto dá a vida eterna. Que é esta palavra? Quem convive com Cristo, hoje, medita constantemente na palavra, e a preza mais que tudo. Mas quem se relaciona com a criatura, pensa que já sabe tudo, porque fez teologia, e não troca a sua obstinada religião por nada, nem pelo despertar dessa palavra, porque os seus amigos do engano são mais importantes. Outro exemplo, tipo, o ministério de Cristo tinha bolsa, mas não é para o ministério da igreja ter bolsa, tesoureiro, porque a ordem é não levar bolsa, e ir pelas ruas. O erro está naquela velha mania do homem, de querer copiar, não entender, porque tem preguiça de usar o cérebro.
O ministério de Cristo teve bolsa por forçação de barra do homem, porque Cristo como Deus na terra não precisava de dinheiro para comprar comida. A prova foi que ele multiplicou os pães, por exemplo, porque ele poderia multiplicar tudo, como o faz em espírito até hoje. Se Jesus permitiu que os seus apóstolos levassem bolsa, foi para representar as 12 tribos da sua aliança material de alegorias com eles, porque espiritualmente, invisível no entendimento, as 12 tribos ainda existem, formadas por todos aqueles que entendem a palavra e têm a prova de tudo que vai acontecer depois da morte, pela linguagem figurada dos sonhos, e alertam o mundo contra o engano do diabo, o qual, atualmente, são os falsos líderes religiosos, a serpente astuta. A tentação de Cristo no deserto pelo diabo representa muito bem o debate religioso de hoje, pelas ruas, porque os estudos dos falsos mestres são bem elaborados, para hipnotizar o cérebro das pessoas, que não levam Deus a sério. Na tentação, o diabo demonstra conhecer muito bem as Escrituras, igualmente os maus professores, porque ele as dispara para todo lado, como quem tem elas todas na memória. Esse debate foi ferrenho com Cristo e os religiosos da época, e ainda continua, mais vivo do que nunca, porque estamos no final dos tempos, e o diabo sabe que o seu tempo está terminando, revelando todo esquema e estratégia para os inimigos de Cristo ficarem ricos no nome de Jesus, pela palavra ensinada errada para juntar na terra. A construção material desse mundo religioso é inversamente proporcional à construção do reino eterno de Cristo. Assinar o seu nome numa instituição religiosa é casar com uma facção desse mundo, que fortalece o reino do Mamon. Espiritualmente é cair em profunda decepção, porque caiu no adultério. Quem não é casado, não toma ceia. Portanto, quem toma ceia na religião do Mamon é adúltera. O pão é esta palavra de Cristo. Quem não come não concorda, não tem parte com a eternidade. A congregação dos apóstolos, em Hebreus, era clandestina, perseguida pelo Estado. Um movimento livre de caridade para os necessitados da época, desamparados do Estado. Mas a congregação de hoje são facções apoiadas no governo, a prostituta, igreja, sentada na besta, poder mundial, a união da igreja e do Estado, as religiões do mundo, no sentido espiritual, são as mulheres do primeiro rebelde, sustentadas, não com o sangue dessa palavra, mas com o dinheiro do dízimo, o dinheiro público, o dinheiro das arrecadações, indo contra a ordem de Deus de não ajuntar na terra. A ordem é do suor do rosto comer o pão, isto é, comer da terra com os trabalhos das mãos, e não comer das empresas alimentícias com o trabalho da língua julgadora de Deus. Isso significa que alimentar o corpo não tem nada a ver com a religião de Cristo. Isso é apenas buscar naturalmente o sustento, como os pássaros e animais, que estão sob os seus próprios cuidados, ou seja, que se cuidam de si próprios. Então é um engano achar que por causa de religião alcançou emprego. Lógico que foi por causa de uma religião que ele alcançou um emprego, até porque ela é escrava sexual do príncipe desse mundo, mas por não conhecer as Escrituras, está sendo arrastado para o lago de fogo, por meio do engano religioso do Mamon. A reunião de Cristo é invisível e global, única, dos que tiveram a prova pelo entendimento, por isso saem pregando pelas ruas, fora do dinheiro das religiões, ou seja, admoestando uns aos outros, e tanto mais, quanto veem que se vai aproximando aquele dia. Veja a reunião de Cristo, mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembléia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Hebreus 12, 23 a 24. Perceba que logo mais à frente em Hebreus ele fala qual é a congregação que não devemos deixar, que os superficiais na meditação, que brincam com Deus, que não levam a sério, nunca vão chegar. Não despreze o sangue dessa palavra, é a sua vida eterna. Deus não é obrigado a atorar uma lepra corrompendo seu reino, sua existência, simplesmente porque não acreditou e desconfiou do seu amor. Fé não é algo que não se entende, como a serpente atual ensina, mas é uma prova, que vem do entendimento racional do enigma da palavra. Então fé é pura lógica, meditação da mente criada por Deus, a única coisa que pode nos salvar e cuidar de nós mesmos.
representada pela arca ambulante. Perceba que fé e mente é uma coisa só, portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Obrigado por ouvir até aqui. Pode deixar o seu like e compartilhar se for possível, se não tiver vergonha de Jesus. Lembrando que compartilhar na realidade das figuras é entender Jesus e o sair anunciando pelas ruas. Entende-se Jesus pelas Escrituras, mas principalmente pelas características da criação, que estão por todas as partes. Quem não adora Jesus, adora um verme.